Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pois bem, meus queridos, terça-feira, 18 de agosto de 2020, eis aqui nós, mais uma vez, conforme o cronograma no qual já disponibilizei para vocês, a nossa disciplina de gestão empreendedora, modelo APS, nesse novo formato, como todos já sabem. Sejam bem-vindos, meus queridos da UCP Pitanga, de Agronomia, quarto período. Sejam bem-vindos do Centro Universitário Campo Real, Engenharia Civil, quarto período, Engenharia Mecânica, sexto período, e Engenharia Agronômica, quarto e quinto período para a nossa aula do dia de hoje. Então, conforme nosso calendário, nosso cronograma, hoje estou disponibilizando para vocês essa videoaula aqui no qual eu estou gravando para vocês e mais um material complementar sobre funções do administrador, funções administrativas e funções das empresas, beleza? Então, o tema de hoje sobre funções. Primeiramente, também queria agradecer a todos e a todas que contribuíram em nossa última aula para aquele desenvolvimento do Google Forms, daquela questionário. Muito obrigado mesmo. Mais de 110 pessoas concluíram aquela lista de exercícios, aquela atividadezinha que muitas vezes serve também para eu conhecê-los, para ver se vocês estão acompanhando as nossas aulas, e também uma forma de controle de presença de quem está acessando as nossas aulas e tudo mais, beleza? Então, hoje, meus queridos, a gente vai trabalhar a questão de funções dentro da administração. Eu vou passar, então, essa videoaula aqui para vocês, vou passar no Classroom um material em PDF do material que eu vou apresentar e também mais um material complementar sobre esse tema muito interessante no dia de hoje, beleza? Peço, então, licença a cada uma de vocês, eu vou compartilhar aqui uma tela, um material, para que a gente possa desenvolver a nossa aula do dia de hoje, tá? Então, aqui, gestão empreendedora, APS, cursos conforme eu mencionei, agronomia, quarto e quinto período da Campo Real, quarto período da UCP Pitanga, quarto período de Engenharia Civil da Campo Real e Engenharia Mecânica, sexto período da Campo Real. Espero que na nossa última aula, no nosso último encontro, vocês tenham percebido uma importância da administração. Eu sei que para muitos de vocês, engenheiros mais operacionais, mais pontuais em suas colocações e no mercado de trabalho, no seu lado profissional, quando você pensa em planejamento, quando você pensa em execução, quando você pensa em controle, muitas vezes, para nós mesmos, é muito difícil. Porque todos nós temos algum tipo de objetivo. Mas alcançar esses objetivos é uma maneira de gerir, logicamente, a sua empresa, a sua capacitação profissional. Mas, para que você atinja os seus objetivos, tem vários processos que precisam ser alcançados. Por exemplo, vocês, em média de 5 anos, vão passar dentro da instituição, da faculdade. Alguns um pouco mais, mas espero que todos, e a grande maioria, pelo menos em 5 anos. Vocês já se observaram, vocês me me escreveram quais são as expectativas de vocês no mercado de trabalho quando vocês se formarem. Isso é muito interessante porque vocês já possam estar antenados, porque vocês sabem que a engenharia civil, há 2 anos atrás, quando a grande maioria começou, é diferente do que é hoje, e vai ser diferente quando vocês se formaram. A engenharia mecânica, 3 anos, é a mesma coisa. Lá, quando vocês começaram, vocês tinham uma percepção, agora vocês têm outra, possivelmente vocês terão outra quando vocês se formarem. Agronomia é a mesma coisa. Quando vocês iniciaram há 2 anos e meio atrás, vocês tinham uma percepção, agora vocês têm outra, e o mercado, o mundo corporativo vai te mostrar outra, porque tem tecnologia, mas só que, além de tecnologia que muitos de vocês já utilizam, vocês trabalham com seres humanos, vocês trabalham com recursos. E a gente sabe que nossos recursos são escasseados, estão limitados em um certo momento.
Por isso, a grande importância dessa gestão empreendedora e principalmente da administração, para que a gente possa entender o que nós somos, para onde nós vamos e qual o resultado de tudo isso. Porque precisamos planejamento. Vocês, possivelmente, não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas façam, por exemplo, recursos financeiros. Quantos de vocês, monetariamente falando, vocês investirão na carreira de vocês lá desde o dia primeiro do dia de aula até o último, fora os barzinhos, fora a cerveja, agora não tem como, mas que vocês, durante o semestre passado, vocês tomaram, vocês se divertiram. Quanto vocês vão investir? Isso já é um investimento na carreira de vocês. E para que isso aconteça, e para que vocês sejam profissionais gabaritados, isso vai ter que retornar. Correto? E para que isso retorne, você precisa ser administrador, você precisa ser gestor de sua carreira. Então, aqui nós estamos aqui para ajudar ou trazer um aprendizado nesse sentido. Às vezes, a administração, para muitos que gostam mais operacionalmente, trabalhando, isso é muito importante, só que nós precisamos de planejamento, ou seja, estudo, pesquisa, muitas vezes, análise do mercado, análise do teu cliente, análise de como o mercado vai se comportar quando vocês terminarem a graduação. Então, tudo isso vocês já tem que estar em mente que essa situação, ela sempre está inovando. Como eu falei e falo para todo mundo, o tempo antigo nosso foi em fevereiro. Fevereiro para cá tudo mudou, em todos os setores. Na engenharia civil, na engenharia mecânica e na engenharia agronômica. Os nichos de mercado se atualizaram, alguns postos de trabalho deixaram de existir, mas outros também, eles aumentaram e eles foram criados, beleza? Então, para darmos continuidade, primeiramente, a nossa aula do dia de hoje, só retomar um pouco sobre o que é administração. Segundo Fayol é um teórico, pai da administração clássica, lá no século XIX, ele explicitou que a administração é uma atividade comum a todos os empreendimentos humanos. Então, vocês, são empreendedores, vocês já estão investindo na carreira de vocês e possivelmente vocês querem que isso tenha retorno, tanto em capacidade técnica, como também investir em dinheiro mesmo, correto? E isso envolve família, negócios e governo, que sempre exigem algum grau de planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Planejamento. Nós temos que pensar para onde vamos, o que eu sou agora e para onde eu quero ir. Amanhã quero ir para a praia. Beleza. Como? Com que dinheiro? Qual o tempo? Qual o recurso que eu vou disponibilizar? Eu já tenho uma casa lá ou eu vou a Deus dará? Como vai estar o tempo? Vai estar chovendo ou não? Eu tenho seguro ou não tenho seguro? Como é que estão meus pneus? Então, veja, uma simples, entre aspas, viagem até a praia, isso desenvolve um planejamento. Mas nós podemos errar, correto? Nós podemos errar o tempo, podemos errar o nosso investimento. Isso faz parte de todos nós como profissionais. O que nós devemos diminuir é a margem dos nossos erros. Porque a tomada de decisão de hoje, ele proporcionará um futuro médio a longo prazo, impacto importante. Por exemplo, Brumadinho, todo mundo conhece a história do Brumadinho, mas alguém tomou uma decisão, fez um planejamento de construir um refeitório embaixo de uma barragem. Será que era o correto? A gente viu que não. Mas naquele tempo onde ele fez o planejamento, talvez não tinha barragem. Ou não tinha esse perigo determinante no que aconteceu. Então, quando nós falamos em planejamento, organização, comando, coordenação e controle, isso não é um início, meio e fim de alguma coisa. É um início, meio e um contínuo de alguma coisa. Sempre nós temos que fazer planejamentos. Por exemplo, na época de pandemia, se os restaurantes não se planejassem e continuassem da mesma forma que estavam trabalhando antes, estavam fora do mercado, falidos.
Creio que muitos tiveram, infelizmente, esse triste final. Por isso que é muito importante nós estarmos focados nessas funções administrativas. E qual que são as funções de uma empresa? Né? Nós temos as funções técnicas, logicamente, né? Todos nós temos, vocês principalmente engenheiros, né? Vocês sabem a parte técnica, a competência de cada um de vocês. Nós temos as funções de segurança dentro das empresas, sabemos, né? Nós temos a questão mesmo de segurança do trabalho, mas não só isso, hoje, né? Nós temos segurança de dados. A informática, a era digital está aí, mas também os nossos dados, os dados dos nossos clientes, estão, os projetos no qual a gente desenvolve uma máquina, um software, uma casa, que para muitos precisava ser, não digo em segredo, mas poucas pessoas estarem antenadas a isso, mas a gente sabe que hoje é aberto, né? Hoje tem uma preocupação com relação a isso. Logicamente, as funções financeiras dentro de uma empresa ele quebra por causa de dinheiro, logicamente. No final. Mas, para que você quebre uma empresa por causa do dinheiro, todas as outras funções, as outras funções ali, você não soube fazer, você não soube contratar, você não soube vender, você não soube comprar. Temos as funções contábeis, as questões burocráticas de nota fiscal, as questões de balanço, né, de todas essas tratativas. Logicamente, as funções comerciais, não adianta nada eu aqui estar desenvolvendo um produto, ou seja, a nossa aula, e não passar informações para vocês, e não passar conteúdo para vocês. Isso é uma função comercial que eu estou disponibilizando a vocês. Por mais que vocês pensem, professor, mas eu vou trabalhar dentro de uma indústria, né? Eu vou ser engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro agrônomo, mas você vende a tua imagem, você vende a tua capacidade técnica. Então, você também tem uma função comercial, né? E, por último, é a questão das funções administrativas, que é essa que a gente vai trabalhar um pouquinho mais hoje. Você tem que... as funções técnicas é capacitação, mais capacidade técnica operacional, segurança, uma questão mais de você reter muitos dados, financeiro você tem ou não tem, né? Você tem como controlar isso, contábeis é um pouco engessado, funções comerciais você vai se atualizando conforme o mercado ou o produto e serviço no qual você vai disponibilizar para a população ou para os consumidores finais, mas a função administrativa ela engloba tudo isso e ela vai coordenar, ela vai ordenar todo esse processo. É um processo. A função administrativa são processos. E processos, muitas vezes, para muitas pessoas, são engessados. Só que é necessário ter. É necessário ter processos. Porque, senão, cada um na sua empresa vai fazer do jeito que quer. Cada sócio vai pegar um dinheiro que quer. Cada um vai comprar coisas que não precisa para dentro da empresa. Por isso que tem que ter funções administrativas para quê? Para que trabalhe, a gente fala, um círculo virtuoso para alcançar os objetivos da empresa, da organização, da família, da instituição e assim por diante. Beleza? E quais são as funções da administração? Então, primeiro, planejamento. Decisões sobre objetivos e recursos necessários para realizá-los. Todos nós precisamos ter objetivos. Curto, médio a longo prazo. Porque senão você trabalha, você se capacita, você vende sem margem de lucratividade. Você trabalha, não sabe para quem, você não tem um foco dentro da sua carreira. Então, é preciso ter um planejamento. Como eu falei, no primeiro dia de aula que vocês tiveram, vocês teriam que fazer, ou aproveitem agora, fazer um planejamento. Eu tenho 5 anos para curso para me formar. Dentro desses 5 anos, eu vou ter que aproveitar ao máximo e não ter um DP, por exemplo. Certo? Não tenho DP, eu consigo em 5 anos, com um investimento X, né? No final do meu curso, eu vou estar formado com o investimento do que eu investi. Agora, eu tenho todos os caminhos para abrir para que eu possa retornar esse investimento e começar a trabalhar na minha profissão. Então, você tem que ter um objetivo. Primeiro, vocês querem ser engenheiros civis, vocês querem ser engenheiros mecânicos,
Vocês querem ser engenheiros agrônomos, beleza. Mas quais são os recursos necessários para eu realizar isso aí? Né? Quanto de dinheiro, quando eu falo recurso, não é somente em dinheiro, tá? É tempo. Nós sabemos hoje que tempo é dinheiro, né? Vocês sabem muito bem disso. Você tem que otimizar seu tempo cada vez mais. Eficiência, lembra lá da eficiência. Fazer mais com menos. Então, quando nós temos recursos, muitas vezes recursos financeiros, recursos naturais que nós precisamos, principalmente os agrônomos, nós temos os recursos de mão de obra de pessoas, recursos de tecnologia. Então, nós, dentro do planejamento, precisamos ter objetivos e ter noção de quais recursos são necessários para alcançar esse objetivo. O empresário é a mesma coisa. Vou montar uma fábrica de sapatos. Beleza. Esse é o meu objetivo. Tá, qual o recurso agora que vai ser necessário para que eu possa implantar essa fábrica de sapatos? É estrutura, é investimento, é contratação de mão de obra, aquisição de máquinas, né, o marketing, tudo aquela questão dentro da administração. Mas, primeiro, precisa ter um planejamento, ou seja, precisa colocar no papel o que você precisa fazer. Segundo, organização. Decisões sobre a divisão de autoridade e responsabilidade e recursos para realizar os objetivos. Quando você planeja algo, você muitas vezes se planeja sozinho para uma porção de pessoas, uma porção de consumidores, uma grande porção de operacional. Agora você vai organizar. Qual é o teu objetivo? Beleza, se formar. Como eu vou me organizar com isso? Eu sou estudante, né? Os professores ali vão distribuir as nossas atividades, né? Eu vou ter o recurso, como vocês estão tendo de tecnologia para comprar ou para se alimentar dessa aula que eu estou dando, ou os professores estão fornecendo a vocês. Então, é uma questão de organização. Decisões sobre a divisão de autoridade, né? de responsabilidade, principalmente, dentro da sua empresa, dentro da sua instituição. Planejo, organizo. Ah, beleza, planejei. Qual é o objetivo? Então, as pessoas vão estar responsáveis por isso, né? Divisão de autoridade, divisão do processo. Dentro das empresas, a gente fala em setores, né? Em departamentos. Tudo isso é organização. Direção. Então, depois que eu planejei, organizei, agora nós temos que executar, né? Coordenar, a autogestão das estratégias. Então, eu tenho que agora, depois que eu coloquei no papel qual é o meu objetivo e quais os recursos, depois que eu organizei quem será responsável por cada setor, por cada situação, agora eu vou ter que dirigir. Eu, com o papel de administrador, de gestor, agora eu vou definir os planos de ações, eu vou definir as metas, eu vou definir os tempos para que isso possa ter um retorno. Senão, não adianta nada. Planejar no papel, aquele famoso jargão, o papel tudo aceita, o planejamento tudo aceita. Só que não adianta nada, né, você planejar, fazer um ótimo planejamento e deixar engavetado, deixar no papel. Então, você tem que dirigir, você tem que executar esse planejamento, esse plano. E, por último, nem menos importante, o controle. Então, você planejou, você sabe como que vai ser, você vai dirigir, depois você vai ter que analisar e você vai ter que verificar se está em andamento. Porque quantos projetos em nossas vidas, ou nas empresas onde vocês trabalham, fazem o planejamento, dirigem, coordenam, mas se esquece daqui a 1 ou 2 meses, ou anos. Hoje nós temos que trabalhar sempre rotativamente. Hoje nós temos que ser dinâmicos dentro da administração e no mundo corporativo. Então, essas 4 funções são importantes dentro da administração: o planejamento, a organização, a direção e o controle. Não adianta nada você não controlar tudo isso. Por exemplo, lá no começo do ano, dia 31 de dezembro, antes da pandemia, vamos imaginar que não tivesse pandemia, você, no dia 31 de dezembro, moiadote lá na praia, lá em Camboriú, você pensou assim, 2020 vai ser diferente. Mas só pensou e só falou. Vou trocar de carro, vou fazer
uma terceira língua, vou investir numa casa e assim por diante. Logicamente, a pandemia, ela dificultou muitas coisas nesse sentido. Mas em anos anteriores, você conseguiu fazer? Não, porque você só pensou. Você não planejou, você não organizou, você não dirigiu e você não controlou tudo isso. É uma disciplina. Você tem que sempre estar voltando ao seu planejamento, sempre estar retornando para que as coisas comecem a acontecer. Saia do papel e realmente comece a acontecer, seja um plano de ação. Tranquilo? Agora só vamos trabalhar um pouquinho, falar um pouco mais com vocês sobre cada uma dessas funções para que vocês possam entender. O que é planejar? Então, planejar é levantar a situação atual, então, como eu estou hoje, estabelecer o que se deseja mudar, né? Ou seja, o meu objetivo futuro, e organizar a ação futuro. Ou seja, quando você pensa em planejar como eu estou hoje, como eu preciso fazer para que eu possa mudar, como eu vou me organizar, é tipo meio uma coisa meio filosófica, né? Aonde estou, como estou, para onde vou. Mas é realmente, você tem que levantar todas essas informações. Porque você levantando as informações de como você está no presente, você vai organizar suas ações para o futuro. Então, você sempre tem que analisar o presente para você organizar e mudar o seu futuro. O problema é que muitos de nós, muitos administradores pensam, eu preciso mudar, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Tem umas frases facebookianas aí de Einstein que fala assim, tolice é você pensar que terá resultados diferentes sempre fazendo as mesmas coisas. Então, planejamento é você se situar, né, no presente. Para quê? O que você vai obter? Para você obter uma maior eficiência, né, vocês já definiram para mim o que são maiores eficiências, fazer mais com menos, maior exatidão e determinação, ou seja, maior foco no que você precisa dentro da sua empresa ou dentro da sua carreira, maiores e melhores resultados, logicamente. Você precisa ter resultados, como eu falei no primeiro dia de aula, qual o resultado de vocês? Serem engenheiros mecânicos, ser engenheiros civis, ser engenheiros agrônomos. Mas você vai conseguir isso. Mas qual vai ser o melhor resultado? Sem nenhuma DP, ganhando alguns projetos e assim por diante. E a maximização dos esforços e gastos, ou seja, você saber utilizar os seus esforços de tempo, operacionalmente, os seus esforços financeiros. Às vezes você consegue, você sabe, para que você possa chegar até a praia, tem inúmeros caminhos. Você decide o caminho mais próximo, mas às vezes o caminho mais próximo tem mais uma concentração de caminhões. Se você ir por um outro de 20 a 30 quilômetros a mais, você consegue uma fluência a mais no trânsito. Por exemplo, eu, particularmente, quando eu vou a Curitiba, você tem vários caminhos. Se você quiser, você tem a Irati, você tem por Ponta Grossa, se você quiser, vai a Maringá e descer, se você quiser, vem aqui por Pinhão, Bituruna e União da Vitória, você decide. Vai do seu objetivo, do seu planejamento. O mais curto é Irati. Não sei se vocês concordam comigo, mas é só uma percepção minha. Mas tem maior fluxo de caminhões, não tem muitas terceiras pistas. Eu particularmente, eu vou por Ponta Grossa. Né? Eu passo, por mais que tenha ali até em Bituva, ali, chegando em Ponta Grossa, pista simples, mas depois de Ponta Grossa para lá, é dupla. A tua viagem, ela vai deslanchar mais. Talvez esses 20, 30, 40, não sei, eu nunca cheguei a visualizar, a ver essa diferença, esses 30 quilômetros a mais, ele compense nessa questão de tempo, nessa questão de desgaste do carro. Então, tudo isso você tem que analisar como administrador. Logicamente, uma percepção minha. Não sei vocês o que vocês pensam nisso. Mas veja, só uma simples viagem daqui até Curitiba, há várias formas para o teu planejamento, para ser uma maior eficiência, para ter um melhor resultado
e maximização de esforços e diminuição de custos, logicamente, que é isso que uma empresa ela tem um dos objetivos, né? Organização. Como nós falamos, a organização você estrutura a empresa reunindo as pessoas, recursos materiais e físicos de acordo com o planejamento construído. Né? Por exemplo, ali você tem pessoas mais recursos alcançar as suas metas e objetivos. Lembrando que o primeiro passo é você fazer um planejamento. Segundo é organizar tudo isso. Eu vou daqui a Curitiba. Como? Eu vou organizar os meus recursos. Vou de carro, vou de ônibus, vou de avião, né? Tem essa possibilidade. Tinha, né? Não sei agora como é que está. Então, tudo isso, depois que você planeja, tem um planejamento, eu vou a Curitiba, a organização de tudo isso é com você. Quem eu vou levar, quantas pessoas eu vou levar, se eu vou de carro, se eu não vou de carro, se eu vou de ônibus, tudo para quê? Para chegar a Curitiba. Essa organização. E a direção de tudo isso. É a função administrativa que interpreta os objetivos e os planos para alcançá-los. Conduz e orienta as pessoas rumo a eles. Você precisa ter uma habilidade de liderança nesse sentido. Né? Por quê? Você fez um planejamento, você organizou a equipe, os recursos, e agora? Como eu vou motivá-los a fazer isso? Como eu vou orientá-los a fazer isso? Eu, como gestor, eu não preciso saber de tudo, correto? Só que as pessoas, os nossos subordinados, entre aspas, ou muitas vezes as pessoas que dependem da gente, eles querem pelo menos uma palavra de ordem nossa. Como que orienta essas pessoas? Isso é direção dentro da administração. E é um dos recursos mais valiosos hoje dentro do capital, né? Mais valioso dentro de uma empresa é o capital humano. É você saber trabalhar com pessoas. Não é fácil. Vocês sabem muito bem que não é fácil. E trabalhos de grupos, né? No tempo que era presencial e agora a gente está retomando, vocês sabem, né? Havia discussões. Ou não? Né? As panelinhas que se formam muitas vezes no tempo de graduação, lá no final eles se desfazem, porque incompatibilidade de ideias, incompatibilidade de cultura, muitas vezes. Então, então, nós, como gestores, nós temos que tomar cuidado com essa direção dessas pessoas. Muitas vezes não tomar partido entre A e B. Qual o seu objetivo? É chegar a Curitiba. Qual o seu objetivo? Terminar a minha graduação. Como eu vou conseguir isso? Aí eu vou ter que ser o diretor dessa organização. Dirigir os esforços coletivos para um propósito comum. Comunicar e negociar com as pessoas para obter consenso. Orientar as pessoas a obter consonância. Liderar e motivar as pessoas. Aquilo que nós estávamos falando. Quando você fala em funções administrativas, administração, você não está fazendo só por você. Você está fazendo por todo. Eu, nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, em média de 130 alunos, 130, se não me engano, estão me vendo através dessa videoaula. E qual que é a minha função aqui? Passar informações para vocês, individual, em senso comum, ou seja, a gente está falando em administração geral, mas que vocês, no seu âmbito individual, dentro da engenharia civil, dentro da engenharia mecânica e da engenharia agronômica, possam reter alguma informação para que vocês possam trabalhar e oferecer algo e que eu possa ter ajudado alguma coisa a vocês, porque são áreas diferentes, são nichos de mercados diferentes, mas percebam, o propósito é o mesmo. Eu vou trabalhar com pessoas para construir uma casa. Eu vou trabalhar com pessoas para desenvolver uma máquina, uma peça. Eu vou trabalhar com pessoas para desenvolver plantas, para desenvolver o solo, para ser mais rentável para o produtor rural. Eu tenho que dirigir todos esses recursos. E como? Dirigir pessoas que têm recursos financeiros, têm recursos materiais e assim por diante. Está relacionada também com a ação e atuação sobre os recursos humanos da empresa, envolve o processo de influenciar pessoas. Então, é mais ou menos isso, fechamos essa questão de direção.
Lógico, é muito difícil para nós, porque nós temos que ter muito bom senso e não ser apartidários ou partidários de um grupo, de um setor dentro da empresa, do mundo de alunos e assim por diante. Nós temos que realizar, o papel de direção, ele é mais ou menos a questão da racionalização, ou seja, você tem que ser racional. Muitas vezes nós, como administradores ou empresários, queremos ser emotivos. Ah, faz 20 anos que eu faço a mesma coisa. Ah, mas o meu pai, ele deixou essa empresa para mim. Ah, mas eu gostaria de melhorar o mundo. Beleza. Só que também você precisa ter racionalidade diante disso. Porque se você não pagar as suas contas, os seus custos fixos, fecha essa empresa. Né? Então, além da emoção que precisa ter, mas nós temos que estar mais pautados como nessa área da direção, como a questão da racionalidade. Não é fácil, porque trabalha muito com o quê? Com as pessoas e com os recursos. E vocês sabem que pessoas e recursos muitas vezes não se bicam. Processos não se bicam. Nós, grande parte, nós somos operacionais. Né? Quando você está engessado, às vezes, num processo, você pensa que você não está trabalhando ou não está fazendo da forma correta o seu planejamento, o seu plano de ação, para que possa alcançar os seus objetivos. E o controle. Monitora as atividades, ou seja, depois que você planejou, depois que você começou a dirigir, né? Desculpa, você planejou, você organizou e você dirigiu todas essas questões, agora você vai, e daí executou, agora você vai monitorar tudo isso. Monitoramento das atividades, de forma a garantir que sejam realizados conforme o planejamento. Porque há um planejamento, lógico, pode ter mudanças dentro do planejamento, dentro do plano de ação, pode ter. Mas o objetivo principal é vocês, por exemplo, se formarem. O objetivo principal é eu chegar até Curitiba. Né? Então, eu vou monitorar para que tudo isso aconteça. Como eu vou monitorar? Vendo se tem água no radiador do meu carro, vendo como é que tá os pneus, ou se eu for de ônibus, se eu comprei a minha passagem, que horas vai sair do destino, né? Destino da origem, porque às vezes passa por Guarapuava aqui de outras cidades. Então, eu tenho que monitorar todas essas atividades. E, logicamente, corrigir os desvios que aconteceu. Tomada de medidas corretivas sempre que se verifique um desvio significativo. Ou seja, antes de eu sair para Curitiba, eu percebi, eu ligar uma rádio, um Waze, verificar, tem algum tipo de acidente? Né? Tem algum tipo de coisa que possa impossibilitar por eu ir a Irati ou por eu ir por Ponta Grossa, Curitiba? Então, daí eu corrijo, né? Dá tempo de eu corrigir esses desvios, essas questões que, infelizmente, todos os dias nós é muito corriqueiro, né? Você tentar corrigir essas questões, mudar muitas vezes a rota, mas isso faz parte. Mas o principal objetivo do planejamento é realizá-lo de alguma forma, né? Com todos esses cuidados, né? Então, só para fechar, né, essa nossa aula do dia de hoje, entender toda essa questão do processo administrativo. Então, voltando, nós temos um círculo virtuoso. Esse slide eu peguei da aula passada para que vocês possam entender. O planejamento é formular objetivos e os meios para alcançá-los. A organização, modelar o trabalho, alocar recursos e coordenar atividades. Direção, designar pessoas, dirigir seus esforços, motivá-las, liderá-las e comunicar. E o controle, monitorar as atividades e corrigir os seus desvios. Por quê? Porque dentro de um lado nós temos os recursos, que são humanos, né, pessoas capacitadas ou não, recursos financeiros, recursos materiais, tecnológicos e informação. Nós temos que utilizar esses recursos, que se você observar, estão cada vez mais escassos, né? Capacidade de mão de obra, número de mão de obra capacitada cada vez menor, recursos financeiros menores, materiais menores, tecnológicos maiores, mas muitas vezes tem muita tecnologia, mas nós não temos acesso a isso. E a informação. A informação, por que eu falo que é escasso, limitado? Assim, é porque é muita informação hoje que nós recebemos.
E nós não conseguimos, muitas vezes, filtrá-la todas essas informações, porque são muitas, e você não consegue verificar a veracidade de tudo isso, se é verdadeiro ou não é verdadeira essas informações. Então, nós temos esses recursos que, através do planejamento, organização, direção e controle, nós precisamos ter resultado. Não adianta nada eu estar aqui para vocês, né, na nossa disciplina, se vocês não terem um resultado positivo disso. Se formarem, não terem um resultado positivo disso. Resultado, eu penso como desempenho, então, como eu estou desempenhando o meu papel, fazer mais com menos, os objetivos lá do planejamento que foi proposto, produtos e serviços que nós vamos oferecer aos nossos clientes, à nossa população, eficiência e eficácia que vocês já, né, trabalharam na última aula. Precisamos ser mais eficientes, mas também precisamos ter resultados. Como eu vou fazer essa conta, né? Colocar isso na balança. É difícil? Muito. Mas precisamos ter em mente o processo administrativo. Essa tela aqui que vocês estão vendo faz parte do nosso cotidiano como gestor. E isso não é só gestor de empresa, isso é gestor na sua profissão, isso é ser gestor dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do Rotary, do que você precisa, dentro do futebol. Tudo isso que essa tela, ela vai nortear, sendo você engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro agrônomo, isso aqui vai nortear a tua vida profissional e gestora daqui por diante. Espero que isso aconteça. Lógico, daí nos resultados, nos recursos, na questão do planejamento em si, lógico que cada um de vocês tem objetivos diferentes, são processos diferentes porque são setores diferentes, mas dentro dessa tela, dentro desse processo administrativo, você vai utilizar esses slides aqui, esse círculo virtuoso, para que você possa nortear a tua capacidade, a tua gestão empreendedora dentro do seu nicho de mercado. Beleza, meus queridos? Então, obrigado pela aula. Espero que vocês possam ter alcançado algum tipo de aprendizado. Né? Eu espero muito isso. Lembrando que eu estou disponibilizando essa aula aqui para vocês no Google Classroom, essa videoaula, esse material que eu trabalhei com vocês e mais um material complementar conforme o nosso cronograma que vocês receberam. De cada semana a gente ter um tipo de condução da empresa. Agradeço demais, né, a quem fez, né, a nossa atividadezinha lá na semana passada. Agradeço demais a quem contribuiu aqui pela nossa aula. Na próxima semana teremos mais uma videoaula sobre mais um tema e também mais agora uma atividade que talvez seja tem uma avaliativa conforme, né, o nosso plano de ensino. Né, precisamos ter 4 pontos de atividade avaliativa. Mas fiquem tranquilos que vai ser tudo de acordo com os nossos propósitos, tudo com os nossos objetivos no planejamento da disciplina, beleza? Então, vai estar à disposição de vocês, ficarei à disposição via WhatsApp. Qualquer dúvida, por favor, só me chamem e agradeço demais. E até daqui a pouco, através do WhatsApp ou da semana que vem. Um grande abraço, até mais.